Então vamos lá. Desculpa um pouco a demora, que o computador hoje ele tá dando umas travadinhas porque eu estava tentando salvar outra aula. E aí acho que era isso que estava impactando. Eu tive que fechar outra aula, vou salvar depois para a gente conseguir fazer essa apresentação. Aí eu salvo as duas aulas e já coloco para vocês, tá bom? Bem, então vamos lá. Isso já faz parte do meu curso de atualização em ressuscitação cardiopulmonar. Então é uma aula bem um pouco extensa, talvez a gente tenha que dividir em duas partes, mas aí vai dar tudo certo. A primeira coisa que precisa entender os conceitos, né? Então, o que é parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar. Então, parada cardiorrespiratória o próprio nome fala, né? A parada da circulação e da respiração. Né? Então, você não vai ter atividade mecânica do coração. O coração literalmente para de fazer sua função, que é bombear e o sangue, e você percebe isso através do pulso, né, que ele não é detectável, ele é ausente, a pessoa não tem responsividade e também ela entra em estado de apneia ou na respiração agônica, que a gente chama de quando o paciente está fazendo gasping, né, aquela respiração ofegante, parecendo um peixinho fora d'água. E o procedimento que é usado para reanimação da pessoa que está em parada cardiorrespiratória, que é o suporte básico de vida, né? Então, a reanimação cardiopulmonar, ela é uma sequência de manobras e procedimentos que vai fazer com que esse paciente ele volte a ter pulso palpável, circulação espontânea e aí o coração e os órgãos vitais possam ser então nutridos. Tá? Então é importante que ocorra essa reanimação o mais brevemente possível e essa técnica bem aplicada até a chegada da assistência médica aumenta a sobrevida do paciente. Existem algumas faixas etárias que são, pelo protocolo da American Heart, são pré-definidos, então adultos considerados adolescentes após o início da puberdade, crianças, classificadas crianças de 1 ano de idade até a puberdade, e os lactentes são menores de 1 ano de idade, excluindo os recém-nascidos. Sinais de puberdade é quando você vê pelos, né, a presença de pelos no peito ou nas axilas dos meninos e desenvolvimento de seios, né, nas meninas. O principal procedimento e a principal conceito da restrição cardiopulmonar no adulto pela American Heart, pelos protocolos que têm saído ultimamente, é uma RCP de alta qualidade. Tá? Então, quanto mais qualidade você tiver na restrição cardiopulmonar, maior chance de ter uma sobrevida desse paciente. Então, a RCP ela é um procedimento de salvamento de vítima que apresenta então sinais de PCR. Então, os principais componentes da RCP são compressões torácicas e ventilações. Tá? Então, você tem que saber fazer compressão torácica e saber fazer ventilação. Então, a RCP de qualidade ela melhora a probabilidade de sobrevida da vítima. Então, quais são os três principais sintomas de PCR? Então, a ausência de responsividade, a ausência de respiração e a ausência de pulso. Super importante guardar esses três. Tem muita gente que não sabe e acaba confundindo. Então, ausência de responsividade, ausência de respiração e ausência de pulso. A detecção precoce desses sinais, quanto mais rápido você souber detectar esses sinais, mais rápido, maior a chance, né, de sobrevivência desse paciente. Então, as principais causas de PCR a gente denomina como 5Hs e 5Ts. Tá? Os 5Hs a gente tem a hipovolemia, a hipóxia, o distúrbio ácido básico, né, no caso a acidose metabólica, quando a gente tem aumento de íons, a hipotermia e a hipo ou a hipercalemia. Tá? E são dentro dos 5Hs. Do lado tem um tratamento para cada uma dessas alterações. No caso dos 5Ts, a gente tem o tamponamento cardíaco, o tromboembolismo pulmonar, a trombose coronariana, que é o infarto, e a tensão no tórax, que é o pneumotórax hipertensivo. Esses 5Hs e 5Ts são outras causas, além da principal causa de parada cardiorrespiratória, que é o infarto. Tá? O infarto vem aí como principal causa de
parada cardiorrespiratória e nesse caso a gente tem a fibrilação ventricular presente na maioria desses casos, tá? Então, que determina então a importância do desfibrilador externo automático. Então, todo atendimento que você fizer a parada cardiorrespiratória, independente do cenário, sempre tem que checar a segurança, tá? Então, sempre verificar, principalmente no atendimento pré-hospitalar, se o local está seguro para o atendimento da. Aqui nós temos a cadeia da sobrevivência no adulto, tanto no extra-hospitalar, que é o PCR-EH, e o PCR-IH, tá? Que é o intra-hospitalar. Então, no caso, até 2020, nós tínhamos 5 elos na cadeia da sobrevivência. Agora nós temos um 6º elo, que foi adicionado à cadeia da sobrevivência, que é o elo da recuperação. Significa que após os cuidados PCR ou já nos cuidados pós-PCR, já tem que estar pensando na recuperação dessa pessoa, né? Então, a gente sabe que tem gente que tem sequela, tem gente que não tem sequela, mas você tem que pensar na recuperação desse paciente que sofreu uma PCR. Então, no atendimento pré-hospitalar, vai desde o acionamento do serviço de emergência, uma respeito de qualidade, desfibrilação, a situação avançada, cuidados pós-PCR e a recuperação. E no caso do intra-hospitalar, aqui então aquela é no adulto, essa é na pediátrica, tá? Na pediátrica, no intra-hospitalar tem a lupinha também, tá? E no extra-hospitalar tem um bebezinho com cadeira, né? Por que a diferença? Por que tem um bebezinho na cadeira? Significa prevenção. As principais causas de morte de PCR na pediatria são oriundos de acidente, que eram coisas que eram preveníveis, né? Enquanto no adulto as doenças cardiovasculares, na criança são traumas, né? Quedas, queimadura, asfixia, tudo causa que poderia ser prevenível, por isso que no extra-hospitalar vem aí a cadeirinha. O resto tudo igual, também tem desfibrilador, tem RCP precoce, encaminhar para unidade avançada e tem a recuperação, tá? Percebeu que no extra-hospitalar não tem o desfibrilador, né? O ideal é que se remova o mais rápido possível a respeito de qualidade, transporte rápido e hospital. Já no intra-hospitalar tem o uso do desfibrilador. Tá? Reconhecimento e acionamento imediato no serviço médico. Tá? O profissional de saúde deve saber reconhecer, então avaliar a responsividade, chamar o paciente pelo nome, avaliar a respiração e o pulso simultaneamente em até 10 segundos. Esse tempo é importante, sempre falar de tempo em até 10 segundos. Algumas questões de prova traz 5 segundos, 15 segundos, então o tempo de avaliação sempre é em até 10 segundos. Então, se você detectar ausência de responsividade, respiração e pulso, você deve solicitar que outra pessoa, de forma clara e objetiva, acione o serviço de emergência e que ela solicite um desfibrilador. Então, esses são os pilares do atendimento da parada respiratória, né? Fazer uma boa compressão, ligar para o serviço de emergência e utilizar o desfibrilador externo automático. Após o acionamento da equipe médica, então deve-se iniciar as compressões torácicas e a ventilação em todos os pacientes adultos com PCR. Então, seja por causa cardíaca ou não. Então, as compressões torácicas devem ser iniciadas o mais rápido possível. Então, com as mãos sobre a metade inferior do externo, então preste muita atenção nisso, que isso também cai bastante em prova. Metade inferior do externo, sem flexionar os cotovelos, você vai posicionar a região hipotenar. A frequência ela é de 100 a 120 compressões por minuto. Tá? A profundidade mínima 5 e máxima 6 centímetros no adulto. Tem que permitir o retorno total do tórax após cada compressão e não deve se apoiar sobre o tórax da vítima. O tempo de minimização das interrupções, como eu falei, é 10 segundos, não passa disso. Então, 1 ou 2 socorristas, 30 por 2, 5 ciclos, e você deve checar o pulso, respiração
no fim de cada ciclo. Então, terminou um ciclo de RCP, checa no caso aqui, né, o checar pulso, respiração no fim de cada ciclo, né? Então, terminou um ciclo de 30 por 2, no caso seriam 2 minutos. Então, se você fez 5 ciclos de 30 por 2, você checa pulso, tá? Então, fez 5 ciclos de 30 por 2, checa pulso. Aqui está o posicionamento correto das mãos, né, para compressão torácica. Então, região hipoternar na parte inferior do externo. Você vai manter os seus braços na posição horizontal, vertical ao tórax, né? Então você vai deixar ele bem posicionado. A fazer, no caso, quando você não tem contraindicação a hiperextensão, para a abertura das vias aéreas. E aqui é muito importante, tá? A gente tem a questão da ventilação adequada, né? A ventilação compressão adequada, e você precisa saber quando é sem via aérea avançada e quando tem a via aérea avançada. Essa é uma diferença importante também para provas. Então, sem via aérea avançada, você deve realizar a abertura das vias aéreas, e você vai fazer uma relação de ventilação-compressão de 30 por 2, né? Então, 30 compressões para 2 ventilações, até que se inicie a via aérea avançada. A partir do momento que entra a via aérea avançada, que o paciente é entubado, seja por turbo-orotraqueal, ou seja realizada uma traqueostomia, passagem de máscara laríngea, a relação de compressões ela passa a ser contínua, ou seja, não vai mais ter aquele 30 por 2, você vai manter um ritmo de 100 a 120 por minuto, e a ventilação, no caso, é uma a cada 6 segundos no paciente quando está entubado, tá? Então, ó, no adulto, uma a cada 6 segundos, isso também cai bastante em prova, e na criança lactente é uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Tá bom? Então, isso aqui cai bastante em prova, esses dados, essas informações que precisam ter de conhecimento. Então, o posicionamento correto da máscara, né? Quando tem um profissional, então, formato em C, posiciona a máscara sobre o rosto da vítima, né? Fechando a boca e nariz, e os 3 dedos embaixo da mandíbula para abertura das vias aéreas. No caso do paciente entubado, vão ser no caso do paciente com máscara, serão dois pacientes, duas mãos, né, de um profissional vedando a máscara e o outro fazendo a ventilação. Paciente entubado, via aérea avançada, somente um faz a ventilação. Recém-nascido, as compressões, então, 30 por 1. Lactente e crianças, né, que é aquele de 1 mês em diante, 30 por 2, um socorrista. E no lactente criança, aí vem uma diferença. Quando tiver 2 socorristas, é 15 por 2, tá? Então, essa apresentação eu vou mandar para vocês também. Essa aqui eu não tinha mandado ainda, como eu mudei o tema, eu não mandei para vocês, mas eu vou mandar para vocês, tá? E só vou dar uma corrigidinha aqui, porque é checar pulso sempre no fim de cada 5 ciclos, tá? Que é 5 ciclos no caso, quando eu tenho 15 por 2, não é mais 5 ciclos, tá? São 10 ciclos, tá? Então é importante ter essa diferença também. Aqui é outra pergunta bastante em prova, é a desfibrilação. Desfibrilação é a dispersão de energia através do equipamento, que é o desfibrilador externo automático, no tórax do paciente, em 2 situações, que são arritmias, né, que a gente chama de ritmos chocáveis, que são 2, tá? Que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. São as 2 situações onde que existe a indicação de ritmo de choque. No caso do desfibrilador, a partir do momento que você posiciona, ele vai fazer a leitura e, se estiver presente, ele vai recomendar o choque. Paciente monitorado na sala de emergência ou se ele tiver, na hora que estiver iniciando a RCP, provavelmente ele vai ter que ter aí uma carga para esse paciente não monitorado, porque 70% das paradas cardiorrespiratórias ele tem um ritmo que é chocável. Aqui está
o fluxo, né, de suporte básico de vítima, né, o algoritmo, então não responsivo, sem respiração a respiração normal, deve ser acionado o serviço de emergência, solicitar o DEA, vai iniciar as compressões torácicas, né, deve ser a compressão com força e comprima com rapidez, verificar ritmo, choque caso indicado, e deve ser repetido isso a cada 2 minutos até o retorno total da circulação espontânea com a vítima consciente. Existem algumas situações especiais no uso do desfibrilador. Então, homens com excesso de pelo devem ser removidos. Pacientes com uso do marca-passo não deve ser colocado o desfibrilador em cima do marca-passo. Pessoas com medicamento também, aqueles medicamentos em adesivo, não devem ser colocados em cima. Por exemplo, nicotina, anticoncepcional, deve ser retirado para fazer o procedimento. Paciente submerso ou molhado, você nunca vai fazer uma desfibrilação. O paciente esteja sob uma poça de água, ou que ele estiver molhado, você tem que secar ele, tirar e remover ele do local onde que tem esse perigo. E crianças acima de 8 anos é considerado como um adulto e pode usar o aparelho normal. Abaixo disso, ele é entendido como uma criança em relação à desfibrilação. O desfibrilador sempre deve possuir eletrodos que são específicos para crianças, ou seja, as pás devem ser para criança, tá? Um botão de seleção de idade deve ser acionado ou um atenuador de carga, que garante que a distribuição elétrica seja somente a necessária. Então, na criança tem que ter ajuste. Então, você tem que ter a pá certa e a carga de Joule adequada para a criança. Aqui tem o algoritmo de PCR para adultos. Eu não vou ler todo, mas tá tudo que eu já expliquei aqui. Porém, tem algumas coisas que são pontuais, que no caso são os medicamentos que são utilizados. A gente tem a administração de epinefrina, que deve ser 1 mg a cada 3 a 5 minutos. No caso de fibrilação ou persistente, taquicardia ventricular persistente, a primeira dose é 300 mg de amiodarona e a segunda dose 150 mg, ou na sequência a utilização de lidocaína, tá? E aí vem também a miligramagem correta. Existe uma sequência, tá? No protocolo, né? Não está aqui, não está descrito, mas existe uma sequência na administração dessas drogas. Por isso que recomendo a leitura do protocolo da American Heart de 2020, tá? Que mais? Aqui também tem a questão da via aérea avançada e o retorno da circulação espontânea, que também vale uma leitura mais aprofundada depois dessa parte, desses detalhezinhos aí com relação a RCP. Aqui no cuidado pós-parada, tá? O que é importante saber do cuidado pós-parada? Que existem algumas intervenções importantes. A gente vê ali embaixo, ali, manejo contínuo das atividades urgenciais, né, desse paciente, tá? Intervenção cardíaca com eletrocardiograma, monitorar, né, considerar a hemodinâmica e tomar decisões de intervenções cardíacas, né, caso o paciente, por exemplo, precise de um marca-passo, colocar um marca-passo, controlar a temperatura. O paciente que pós-PCR, ele vai ser induzido à hipotermia durante 24 horas, tá? Para manutenção da estrutura neural, para redução de hipóxia, para redução de lesões decorrentes da hipóxia, tá? Deve-se tomar cuidado com a temperatura, o paciente não pode ter hipertermia, glicemia deve ser controlada também, os níveis de concentração de gás carbônico também, o eletrocardiograma, o paciente tem que ser monitorado continuamente e o paciente também tem que manter ventilação mecânica no pós-PCR, tá? Então são alguns detalhes importantes do pós-PCR. Aí vem o suporte avançado na gravidez, né? No intra-hospitalar. Existem também algumas especificidades, né? Você vai fazer o mesmo protocolo de suporte básico de vida. Aí você tem uma equipe específica para PCR materna,
tem algumas intervenções importantes, como o manejo da via aérea, oxigênio a 100%, pegar um acesso venoso acima do diafragma, mais calibroso. Se a paciente estiver recebendo sulfato de magnésio, né, pare e administre cloreto de cálcio ou gluconato. Então, pacientes com eclâmpsia que estiverem fazendo uso de magnésio, sulfato de magnésio, o sulfato de magnésio pode provocar parada cardiorrespiratória. Então, você tem que fazer ela por toxicose, tem que fazer a reversão, por isso a administração de gluconato de cálcio, tá? No paciente. Isso é uma medicação que tem que estar à beira-leito, no caso o paciente estiver utilizando sulfato de magnésio. Continuar então a RCP de alta qualidade, vezes desfibrilação identificada ou outras intervenções de suporte avançado, tá? Então tem algumas intervenções obstétricas importantes que você faz no pós-PCR da gestante, como o deslocamento uterino lateral contínuo, né, para a esquerda, desconectar os monitores fetais e preparar-se então para a cesariana de emergência, no caso pós-PCR. Realizar a cesariana de emergência sem nenhum retorno das circulações extracorpórea, acontecer em 5 minutos, considere uma cesariana de emergência, ou seja, 5 minutos, suporte básico de vida, paciente não voltou, então deve-se iniciar a cesariana de emergência para tentar retirar o feto, não só para a sobrevida do feto, mas também para a sobrevida da mãe, tá? Com relação e aí tem o algoritmo para os leigos, né? No caso, por aquele que faz uso de opioide. Opioide, no caso, por exemplo, alguns têm usado bastante. Então, quais são as principais recomendações então no adulto, né? Então, recomendamos que leigos iniciem RCP para uma suposta PCR, pois o risco de dano ao paciente é baixo se o paciente não estiver em PCR. Ou seja, está na dúvida se o paciente está parado cardiorrespiratória, faz compressão ou não. A recomendação é que se faça, tá? Então, o risco de você fazer uma pessoa parar por causa das compressões é baixo. É isso que o protocolo está dizendo. Então, o paciente não está respondendo, você acha que ele está... O leigo, né? O leigo, ele não sabe, de repente, avaliar. Tem profissional até de saúde que tem dificuldade, imagina o leigo. Então, tem dificuldade. Se está na dúvida, inicia a RCP risco baixo. Com relação à marcação do tempo para PCR com ritmo não chocável, é aceitável administrar a epinefrina assim que for possível. Então eu não sei o tempo para... Eu não sei quanto tempo o paciente está parado, eu não tenho o ritmo, eu tenho um ritmo não chocável, então o mais rápido possível eu devo introduzir a epinefrina. Pode ser aconselhável usar dispositivos de feedback audiovisual durante a RCP para otimização em tempo real do desempenho da RCP. Pode ser aconselhável usar parâmetros fisiológicos como pressão arterial, fazer a medida dos níveis de concentração de gás carbônico e também, quando viável, monitorar e otimizar a RCP de qualidade. Então, todas essas pontuações aqui é importante conhecer, saber, porque são questões que eles colocam na prova que o pessoal às vezes não lê, não sabe, nunca viu e está lá no protocolo, tá? É aconselhável. Recomendamos que os sobreviventes PCR tenham avaliação de reabilitação multimodal e tratamento para prejuízos fisiológicos, neurológicos e cognitivos antes da alta do hospital. Recomendamos que os sobreviventes de PCR e seus cuidadores recebam manejamento de alta abrangente e multidisciplinar para incluir recomendações de tratamento médico e de reabilitação e retornar expectativas de atividade de trabalho. Durante a gravidez, algumas recomendações. Aí a gente tem com as pacientes grávidas são mais propensas à hipóxia. A oxigenação e o manejo da viária devem ser priorizados durante a gestação de uma PCR, tá? Então, a oxigenação ganha grande importância na gestante, então ela deve tentar ser ventilada o mais breve possível e também entrar com viária avançada. Devido à possível interferência na restrição materna,
O monitoramento do feto deve ser ignorado durante a PCR na gravidez. Recomendamos o controle direcionado da temperatura para mulheres grávidas que permaneçam em coma depois da estação de uma PCR. Durante o controle direcionado da temperatura da paciente grávida, recomendamos que o feto seja continuamente monitorado em relação à bradicardia como possível complicação e uma consulta com a equipe de obstetrícia e com a equipe neonatal deve ser realizada. Então, a paciente está fazendo uma indução de hipotermia no pós-PCR, esse feto ele tem que ser monitorado, tá? E sendo monitorado, o que vai ser observado? A bradicardia, né? Sabe que uma frequência menor que 100 no feto, né? Ele pode significar uma depressão, e menor que 60 na pediatria é considerado PCR. Algoritmo de PCR, então aqui, né? Então tem na pediatria, o que muda é aquela que a gente viu, né? De 2 socorristas, 15/2, né? E a ventilação é 2 a cada 2 ou 3 segundos, tá? Na pediatria. A administração das drogas são as mesmas, só muda a miligramagem, tá? E também a carga em joule também muda, que é menor, tá? Bradicardia, lembra que eu comentei agora há pouco, então a frequência na pediatria menor que 60 é considerada PCR, então se inicia a oxigenação e a ventilação. Se a bradicardia persistir, deve-se continuar a RCP, né, reanimação cardiopulmonar, acesso venoso, epinefrina e a atropina, para estimular também o tônus vasovagal. Vai ser avaliado o pulso então em 2 minutos. Se tiver pulso, verificar se tem bradicardia ainda. Se não tiver pulso, continuar o ritmo, a estação cardiopulmonar, fazendo o manejo das drogas e tratando as causas comuns, que é a hipotermia, hipóxia e também por medicação. Tem um algoritmo de taquicardia também. Você tem que identificar se essa taquicardia ela tem que fazer uma avaliação do QRS, se o QRS é estreito ou largo, né? No caso, se for uma atrial ou se for uma ventricular, né? O tipo de arritmia, e para cada arritmia você vai ter aí um protocolo para ser utilizado, que vocês podem olhar com mais tranquilidade depois. Não é o foco aqui em termos de prova de concurso, tá? Que é importante conhecer, saber que o paciente vai ser oxigenado, tem que ter uma boa monitorização hemodinâmica e um bom controle de temperatura, né? Sempre pensar em fazer um monitoramento da temperatura, controlar a febre, né? O paciente não pode ter febre, evitar calafrios, e monitorar a pressão arterial e tratar a hipotensão durante o reaquecimento, no caso do pós-PCR. Tá? Aqui pós-PCR também, se o paciente tiver encefalopatia e recursos estiverem disponíveis, monitorar através de encefalograma, tratar as convulsões, considerar exames de imagem do cérebro logo no início para diagnosticar causas tratáveis, né? De repente tem alguma coisa que precisa ser tratada a nível neurológico e precisa de fazer um exame de imagem. Administração de eletrólitos e glicose, então medir a glicemia e evitar a hipoglicemia. Mantenha eletrólitos nas faixas normais, né? Sódio, potássio, principalmente. Tratar com sedação e ansiolítico. E sempre considerar várias modalidades em vez de um único fator preditivo em relação ao prognóstico. Lembre-se de que as avaliações podem ser modificadas por controle direcionado de temperatura ou por hipotermia induzida. Considerar eletroencefalograma em conjunto com outros fatores no período de 7 dias depois da PCR. E considerar exames de imagem com ressonância magnética durante os primeiros 7 dias. Com relação às principais quando houver recursos disponíveis, o monitoramento contínuo por eletroencefalografia é recomendado, né, para detectar convulsão depois de uma PCR.
principalmente em paciente com encefalopatia persistente. Deve-se tratar as convulsões. Também deve-se tratar o estado epilético não convulsivo depois da PCR. Recomenda-se que os sobreviventes de PCR pediátrico sejam avaliados com relação à necessidade de serviço de reabilitação. Aconselhável encaminhar sobreviventes de PCR pediátrica para avaliação neurológica contínua por pelo menos 1 ano depois da PCR. Em pacientes com choque séptico, agora vem alguns detalhes bem importantes, gente, que às vezes caem em prova e o pessoal nunca, nossa, onde estava escrito isso? Nunca li isso. Tá tudo na diretriz de 2020, tá? Olha só, em pacientes com choque séptico, isso na pediatria, tá? Em pacientes com choque séptico é aconselhável administrar fluidos em alíquotas de 10 ml por quilo ou 20 ml por quilo com reavaliação frequente. Em bebês e crianças com choque séptico refratário a fluidos, é aconselhável usar epinefrina, ou seja, aquela criança que é feita reanimação com fluidos e não teve resultado, né, no choque séptico, é aconselhável usar epinefrina ou norepinefrina como infusão vasoativa inicial. Então vai entrar com droga vasoativa. Em bebês e crianças com choque séptico refratário a fluidos, se a epinefrina e a epinefrina não estiverem disponíveis, a dopamina deverá ser considerada. Para bebês e crianças com choque séptico que não respondem aos fluidos e requerem suporte vasoativo, pode ser aconselhável considerar corticoides de dose de estresse. Entre bebês e crianças com choque hemorrágico, aí já está falando de hemorragia, depois de trauma, é aconselhável administrar derivados de sangue quando disponíveis em vez de cristalóides para a restrição de volume contínuo. Olha que diferença legal, né? No adulto a gente recomenda a administração de cristalóide. Na criança e bebê pede para a gente infundir sangue, né? Derivados de sangue ao invés de cristalóides. Não que não tenha que ser feito, mas deve ser feito deve dar uma preferência, se disponível. Então, para pacientes em parada cardiorrespiratória, a ventilação de resgate ou a ventilação com bolsa máscara deverá ser mantida até que a respiração espontânea retorne. E as medidas de suporte básico de vida em pediatria ou suporte avançado padrão devem continuar se o retorno da respiração espontânea não ocorrer. Para um paciente com suspeita de overdose de opioide, que tem pulso definido, mas não respiração normal ou apenas gasping, é aconselhável que os socorristas administrem a naloxona intramuscular ou intranasal. Olha que interessante aqui, tá? Então, na pediatria, a naloxona intramuscular ou nasal, intranasal. No caso, a gente não tem essa apresentação intranasal, né, para a pediatria. Então, para os pacientes que se sabe ou se suspeita estarem em PCR na ausência de um benefício comprovado com o uso de naloxona, medidas de restrição padrão devem ter prioridade ante a administração da naloxona com foco na RCP de alta qualidade. Devido ao alto risco de PCR em crianças com miocardite, aí já mudou de assunto, ó. Já entrou na miocardite aguda, que demonstra uma arritmia, bloqueio cardíaco, alteração de segmento ST e baixo débito cardíaco. A consideração inicial de transferência para monitoramento e tratamento na UTI é recomendada. Então, crianças com miocardite, tá? Que tiver alteração na função cardíaca, devem fazer monitoramento e tratamento na UTI. Para crianças com miocardite ou miopatia e débito cardíaco baixo refratário, o uso de pré-PCR de suporte de ventricular ou de suporte circulatório mecânico, tá? Pode ser benéfico para fornecer suporte ao órgão final ou evitar a PCR. Dados os desafios de uma situação bem-sucedida de crianças com miocardite e cardiomiopatias depois da PCR ter ocorrido, a consideração precoce de RCP extracorpórea pode ser benéfica, tá? Então, muito importante ver que a gente tô lendo bastante. Tô lendo por quê? Porque para vocês conhecerem o conteúdo que está lá no protocolo de 2020. Muita gente não sabe da questão do choque séptico, do choque hemorrágico, da abordagem da overdose, né, no caso de opioide, das miocardites, das cardiomiopatias, abordagens que você tem que ter na PCR na criança. Tá? Aí, aqui eu não vou detalhar
que são mais de UTI, né, mais protocolo médico, mas vocês podem ler depois com calma, que são algumas técnicas que são utilizadas de monitoramento no paciente pós-PCR na pediatria, tá? Aqui mesma coisa, né, que fala do óxido nítrico inalatório ou da postraxina devem ser usados como a terapia inicial para tratar crises de hipertensão pulmonar ou insuficiência cardíaca aguda do lado direito. Realizar o manejo e o monitoramento respiratório para evitar a hipóxia e acidose no tratamento pós-operatório. Aqui está falando da questão da hipertensão pulmonar, tá? E aí tem o suporte de vida neonatal, tá? Então a registração tem uma aula específica. Na verdade, eu vou mandar material para vocês, mas tem uma aula. Deixa eu ver até onde que vai aqui. Eu tenho uma aula específica sobre o recém-nascido, então eu vou deixar essa parte do recém-nascido para